Retornamos aos estudos dos conceitos da ótica. Refração da luz. Então eu tenho nessa ilustração um eixo horizontal que separa os meios 1 e 2 e um eixo vertical que eu chamo de normal. Eu tenho um ângulo de incidência da luz e dois ângulos de refração da luz passando do meio 1, quando a luz passa do meio 1 para o meio 2. Eu tenho duas possibilidades do ângulo de refração: menor que o ângulo de incidência ou maior que o ângulo de incidência. Tá? As pessoas vão entender melhor à frente quando nós passarmos outros conceitos. Então, I1 eu digo que é o ângulo de incidência no meio 1, R2, ângulo de refração do meio 2, N1, índice de refração do meio 1, e N2, índice de refração do meio 2. Ok? Então, a luz passa do meio 1 para o meio 2. Tendo duas possibilidades: o ângulo de refração no meio 2 menor que o ângulo de incidência, ou eu posso ter um ângulo de refração maior do que o ângulo de incidência. Certo? Índice de refração relativo. Índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2 é igual à velocidade da luz no meio 2 dividido pela velocidade da luz no meio 1. V1 eu digo que é a velocidade da luz no meio 1, V2 digo que é a velocidade da luz no meio 2. Quando nós executarmos exercícios de ótica, os senhores entenderão melhor a aplicação desses conceitos nessas fórmulas, tá ok? Lei de Snell-Descartes. Índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Tá certo? Então, aonde eu estou apontando aqui vai ser exatamente a explicação de como eu posso ter dois ângulos de refração em relação ao ângulo de incidência. Eu posso ter um ângulo de refração menor que o ângulo de incidência, ou eu posso ter um ângulo de refração maior que o ângulo de incidência. Quando o índice de refração do meio 1 for maior que o índice de refração do meio 2, o ângulo de incidência do meio 1 é menor que o ângulo de refração do meio 2. Se eu tiver o índice de refração do meio 1 menor que o índice de refração do meio 2, então o ângulo de incidência no meio 1, tá certo? É maior que o ângulo de refração no meio 2. Tá ok? Agora vamos ao conceito de dióptro plano. Então eu tenho duas possibilidades aqui, pessoal. Eu tenho essa possibilidade e essa possibilidade. Então vocês estão percebendo que eu tenho um eixo horizontal separando dois meios, meio 1 e meio 2. O mesmo ocorre com essa figura ao lado. Eu tenho um eixo horizontal separando os meios 1 e o meio 2. Qual é a diferença que os senhores percebem de uma ilustração para outra? Aqui o observador está no meio 1, tá certo? E aqui o objeto está exatamente no meio 2. Aqui, o observador está onde? No meio 1, tá certo? A mesma coisa, só que mudou a posição do observador. E o objeto está nesta posição aqui, ó. Olha lá onde está o objeto. Então, o observador continua no meio 1. Só que agora os meios são diferentes. O meio 1 para este observador é diferente do meio 1 para este observador. Aqui encontra-se o objeto para o observador no meio 1. E aqui, olha onde está o objeto para esse observador no meio 1. Tá certo? Portanto, mudou-se a posição do observador. Então, quando o observador tiver... Então, eu tenho duas possibilidades. O O é o objeto. Quando eu vou ter uma profundidade real e uma profundidade aparente. Exatamente aqui, olha. Ó, o observador está no meio 1. Esta é a profundidade real do qual? Deste objeto. Ele vai observar este objeto com uma profundidade aparente menor que a profundidade real, porque ele está neste meio, tá certo? Esta profundidade real, ele vai ver uma profundidade aparente menor que a profundidade real.
seria exatamente isso daqui. Neste caso, olha o observador para onde ele foi. Ele foi para outro meio. Então, essa é a altura real do objeto. E esta é a altura aparente. Agora, a altura aparente vai ser maior que a altura real. Altura real, altura aparente. Para este caso, eu tenho esta ilustração. Para este caso, eu tenho esta ilustração. Tá certo? Então, os senhores estão percebendo que quando o observador está neste meio, ele vê uma profundidade real, aparente, menor que a real. Profundidade aparente menor que a real. Quando o observador já passa para este meio, a altura real vai ser menor que a altura aparente. Tá certo? Então, essa observação é para esta figura e esta observação é para esta figura. Tá bom? Então, qual é a fórmula para eu trabalhar com dióptro plano? Índice de refração do meio onde o observador está, dividido pelo índice de refração onde o objeto se encontra, é igual a P' sobre P. Tá certo? Então, índice de refração, eu posso dizer N do observador ele está no N1, e o objeto está no N2. Índice de refração do meio 1, índice de refração do meio 2. N1 sobre N2 é igual a P' sobre P. Tá certo? Portanto, quando nós efetuarmos os exercícios, os esclarecimentos serão melhores, tá bom? E também, à frente, vocês vão ver que eu fiz alguns vídeos com alguns experimentos para que vocês entendam melhor essa parte teórica, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.